Bom, Du, hoje a gente vai falar sobre como é que a musculação ela vai impactar no esporte que você faz, certo? Então, como é que é um treino de musculação dependendo de qual é a modalidade que você pratica. Você pratica corrida, eu gosto de remar, gosto de nadar. A musculação é diferente? É diferente para você? É diferente para mim? Depende da modalidade que a pessoa pratica. O cara que não faz nenhum esporte, para esse cara, a musculação é diferente? Então, a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje e eu quero saber qual que é a sua opinião. Existe mesmo uma musculação específica para cada esporte? Ou se você fizer, vou lá, faço o básico do básico e funcionou para todo mundo igual? Legal, Du, Você, excelente já pergunta. entra nisso que você falou, né? Porque a galera pode não entender, mas assim, cada esporte. Porque eu, por exemplo, antigamente achava que pelo fato de eu fazer o esporte, por exemplo, jogar bola, mentira que eu nunca joguei bola, tá? Mas hipoteticamente, jogar bola eu já estava treinando. Aham, Então, tipo, eu não precisava fazer nada. uhum, Não, já tô jogando bola, meu esporte tá ali. Ah, uhum. não, eu ando de bicicleta, tá tudo certo, é só pedalar e vai embora. Bicicleta eu ando, tá? Então, assim, pedalar, vambora. Só que não, você precisa fazer uma musculação, se você vai ser um atleta, se você vai pegar esse esporte mais a sério, para evitar lesão, para ter melhor desempenho. Vamos falar sobre isso, Rafa. Só para você Legal. entender. Então, assim, praticar um esporte, ele não necessariamente você te obriga a fazer musculação, mas se você quiser ter melhor desempenho, longevidade e for levar isso mais a sério, a musculação é um acessório muito importante para o seu esporte, não é isso? Inclusive para você se proteger, né, Du? Então, a gente fala de musculação aplicada para algum esporte. Antes de mais nada, e se a gente for pensar no que a maioria da galera que é a pessoa comum, é a pessoa que é atleta amador, né? A grande maioria das pessoas não é atleta profissional, né? Então, para esse cara que é atleta amador, acima de tudo, eu vou pensar em proteger esse cara. Eu vou pensar em oferecer uma estrutura robusta, né, de corpo para que ele tenha longevidade e para que ele consiga praticar esses esportes aí tranquilamente, sem se preocupar, sem se machucar e conseguindo performar bem, né? Então, o que é que eu vejo, antes de mais nada, como performar bem? Você quer correr 5K? Você consegue correr os 5 quilômetros, independente de tempo, Uhum, certo? Então, uhum. para mim, isso é um cara que ele leva o esporte amador de uma forma que está bem condicionado, de uma forma que vai dar sustentabilidade para ele. Então, eu consigo correr, eu me propus, eu quero correr 5K. Eu consigo correr 5K? Pô, já tá, o que você tem de Condicionamento base ali, de físico. condicionamento, já é suficiente para você fazer a modalidade que você Não curte. importa quanto tempo. Não importa quanto tempo, exatamente. Então, assim, e aí, para esse cara, a musculação ela vai ser uma coisa muito parecida, né? Voltando até a sua pergunta, vai ser muito parecida do cara que faz bike, mas faz com a mesma pegada. O cara que faz na mesma intenção. De, cara, eu quero rodar 50 quilômetros, eu quero rodar 30 Vai quilômetros, dar um rolê de bike. vou dar um rolê de bike, eu quero conseguir fazer isso, independente do A tempo, é meu gente, a gente lazer. pode chamar esses caras dos caras que praticam de final de semana, Pode, que é sim, o que sim. tem menos intensidade, ou seja, que corre com menos vezes por semana, pedala menos vezes por semana. Esse cara curte ter um rolê dele, ele vai lá, pega a bike, dá rolê de bike, cata a galera, vai correr num parque e tudo mais, de boa. Exato, exato. E você vê, cara, que isso é um comportamento muito comum na maioria da galera. Você, durante a semana, você faz a musculação, até porque o horário da academia te permite mais flexibilidade, né? A Uhum. academia abre 6 da manhã, fecha 10, 10, 11 da 11, noite, fica né? até 24 horas, né? Exato. Então, assim, você tem uma flexibilidade de horário durante a semana, você faz a musculação, no final de semana você pega o filho, a filha, a esposa, pega a família e vai fazer uma atividade de lazer, que aí é uma atividade física. Pode ser um Uhum. pedal, uma corrida, vai nadar, enfim, né? Vai fazer uma trilha. E aí, essa atividade física, antes de mais nada, antes de falar de como vai funcionar o treino de musculação para essas pessoas, essa atividade física, que a galera pergunta muito, é o seguinte. Você disse, isso aqui vale como um treino? Depende. Você pode considerar até um treino cardiorrespiratório. Dependendo do quanto você fizer, dependendo da intensidade que você fizer, mesmo não sendo monitorado, teve um esforço, certo? E você mandou ali muita sinalização para o teu corpo se adaptar. Eu acho importante que a gente deixe bem claro que assim, a musculação ela é uma atividade exclusiva. O que eu quero dizer Uhum, com isso? Ou seja, como tem
o ciclismo é um esporte, a corrida é outro esporte, a natação é esporte, a musculação é esporte, certo? Então a gente está falando de esportes distintos. Ah, eu tô nadando, então eu fiz musculação. Não, você está nadando. Você está acionando o músculo, você está fazendo uma atividade física pertinente à natação, mas você não está fazendo musculação. Ah, eu estou Isso. correndo, tô acionando músculos, tô ganhando até algum nível de hipertrofia muscular. Tá, mas você não Uhum. está fazendo musculação. Exato. Uma coisa não supre a outra. Exatamente, não substitui outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa Isso. para deixar bem claro, né? Exatamente. Aí, se o cara pergunta, pô, mas quando eu tô falando de treino aeróbio, Uhum. tanto faz eu correr ou eu nadar? Tanto Do faz. ponto de vista aeróbio, sim. Aeróbio, sim. Aí você vai na onde você tem preferência, onde você vai ter mais adesão e vai fazer com mais frequência, certo? Uhum. Da musculação, tem poucas coisas que se assemelham com a musculação, né? Então, o cara que faz, por exemplo, o CrossFit pode suprir a musculação? Pode sim. Alguns exercícios. Ah, não, mas ele se for bem aplicado, hoje a gente fala muito sobre tentar juntar os dois, porque a gente já entende o quanto a musculação vai ajudar na performance do CrossFit. Uhum. Mas se o cara faz só CrossFit, ele consegue ali, se o treino for bem prescrito, como tudo, né? Os exercícios de base estão ali, né? Então ali ele consegue ficar bem só com o CrossFit. Você pega às vezes uma pessoa que faz o Pilates, certo? Vou dar até um exemplo, vai, uma pessoa idosa, nunca treinou na vida, nunca fez. E aí, para essa pessoa idosa, cara, muitas vezes ir para musculação, ir para o Pilates, vai dar na mesma, certo? Porque O tem nível de um, intensidade vai ser a semelhante. intensidade, exatamente, a exigência que vai ter do físico dele, certo? De força, de estabilidade, de propriocepção, enfim, tudo que vai ter de exigência ali no Pilates, ele pode se aproximar bastante da musculação, né? Se o instrutor tiver essa. Levando em consideração, só para a gente não derivar muito, mas o Pilates, para uma pessoa idosa, talvez seja até mais interessante, porque ele tem mais atenção, um ambiente mais controlado, é mais seguro para ele, né? A não ser que É, ele já seja um idoso já desenvolvido, que seja sim, mais safo, né? se ele for, exatamente, se ele for, se você estiver comparando um instrutor estar junto com ele, um personal no Ah, tá. Pilates e um E o personal personal na na musculação, musculação, tanto faz. faz. Agora, de fato, é que a maioria dos estúdios de Pilates, o cara, ele tem o estúdio, eles colocam menos pessoas ali, certo? Então tem mais monitores por pessoa e, portanto, ele vai ser melhor Mais monitorado, assessorado, né? melhor assessorado, exatamente. Legal. Então, voltando para a galera aqui, que seriam esses atletas amadores de menos intensidade. O que a gente pode falar da musculação para esses caras, Rafa? Excelente. A musculação, galera, para. Vamos escolher um esporte para deixar como referência, depois a gente vai falando, se perguntando se serve para o outro. Uhum, Então tá, eu sou corredor, tá? Eu corro 2 vezes por semana, faço meu 5K aqui no parque, sem preocupar com o tempo, vou lá, meto uma bermuda, um fone de ouvido e vou lá dar um corridão. perfeito. Certo? 2 vezes por Ótimo. semana, tal, não passo disso, tô sem tô sem preocupação com o tempo, mas eu preciso fazer musculação para fortalecer. Como é que funciona isso? Perfeito. Então vamos lá. Uma coisa que vai funcionar para todo mundo, Du, para qualquer esporte, para qualquer pessoa, e seja lá qual for o motivo que ela foi fazer musculação. Os básicos. Isso vai funcionar para todo Mas mundo. antes da gente falar do exercício, qual o benefício? Eu quero que você, vamos pontuar, sou corredor, a musculação para mim vai trazer que benefício? Isso, mas eu vou partir desse ponto para chegar nesses benefícios. Aham. Porque o que acontece? É, Aí depois eu vou derivar onde que entra de cada modalidade, o que que acrescenta e por que acrescenta, o que vai trazer de benefício acrescentar. Então a Então, gente pode, assim, antes de você concluir isso, a gente pode resumir que existe dentro da musculação, pensando na musculação para o esporte, como uma ferramenta acessória ao esporte, ela existe para chamar assim, né? Um básico que isso, atende a todos os esportes e isso. depois vão ter algumas variações para cada esporte específico. Isso, que aí assim vai depender, inclusive, se a pessoa tem disponibilidade até de tempo de fazer um treino um pouquinho mais longo e atender a especificidade do esporte dela. Beleza. Se ela não tem tempo, é o básico, certo? Então, o que que eu vou trabalhar no básico? Os movimentos de empurrar, os movimentos de puxar, os movimentos de agachar e os levantamentos, que é Então tirar o peso do chão. vamos colocar um exemplo assim: empurrar um supino, Um supino, puxar uma uma remada, remada, uma uma puxada. puxada, agachar, um agachamento com peso, um agachamento sumô, por exemplo, e Ótimo. levantar seria o quê? Um stiff, Um um stiff, levantamento terra, uma levantamento. elevação pélvica. Beleza. Então, isso é o básico. Então, se a pessoa tem isso no treino dela,
E principalmente se esses exercícios induzem ela, ao longo das semanas de treino, a aumentar a carga de forma segura, esse treino já vai atender muito bem qualquer modalidade que ela faça. Só fazer um adendo aqui, porque assim, de repente você pode estar perguntando, pô, mas você falou que você é corredor, que você vai fazer musculação para te ajudar na corrida. Por que você vai fazer supino e remada? A gente tem uma coisa chamada equilíbrio. Nosso corpo ele trabalha em equilíbrio. Então a gente tá da cintura para baixo forte. Exato. E da cintura para cima fraco. Exato. Eu tenho que estar equivalente. Eu tenho que ter uma perna equivalente ao meu braço, ao meu peito, ao meu ombro, às minhas costas. Eu tenho que estar. Todo mundo tem que estar em harmonia. E esse é o ponto, inclusive. Por que é e quais são os benefícios que. Por que é que são esses exercícios são importantes? Porque eu mencionei esses exercícios e quais são os benefícios que eles vão trazer? Justamente isso, o fortalecimento do corpo integrado, o corpo todo. Então, enquanto eu estou fazendo, por exemplo, uma remada curvada, né, aquela remadinha que a gente fica inclinado para frente, puxando a barra, né, com barra livre ou um halter, eu estou usando muito da minha musculatura do tronco, que é muito importante para a corrida, que é importante para nadar, que é importante para o hipismo, que é importante para o tênis, qualquer esporte, certo? Então, eu estou usando essa musculatura e estou usando a musculatura do braço. E está integrado com a perna, porque eu estou em pé, então eu preciso que essa musculatura aqui também esteja boa o suficiente para que eu consiga manter uma base sólida para o meu braço fazer força. Trabalho equilíbrio, percepção. Exato. Então, quais são as vantagens desses exercícios? Como que eles vão ajudar no esporte? Justamente trabalhando a grande maioria dos grupos musculares do corpo e todos de forma integrada, certo? E isso eu estou deixando o meu corpo já basicamente, na forma mais básica, o mais robusto possível para aí ter variações. Isso a gente sempre fala na parte neurológica, né? Na conexão cérebro-corpo. Coordenação, exatamente. Você fala na parte de coordenação, consciência corporal. É muito importante isso, né? Exato. E essa parte é legal porque você pode, cara, fazer uma prescrição só com essa pequena lista de exercícios que eu falei aqui. Você pode fazer uma prescrição para muito tempo para você conseguir trabalhar com seus alunos, progredindo justamente essa questão da consciência corporal. Uma pancada de educativo que dá para você fazer em cima desses básicos, um monte de formas diferentes de métodos que dá para você aplicar para aumentar a força, para aumentar a resistência de força, para melhorar a potência. E aí que você começa a entrar na especificidade de cada esporte. Já entendemos, eu vou lá na academia, meia horinha, eu vou lá e faço uma remada, um supino, um agachamento, um terra, e tá tudo certo. Fiz lá o básico que você falou, meia horinha tá feito meu rolê, tô pronto para correr. Cara, mas eu quero meter o louco agora, eu gostei da corrida, gostei da brincadeira, e vou começar a correr 4, 5 vezes por semana, de 5 eu vou para 10, quero fazer uma meia maratona, e eu preciso de fortalecimento específico para corrida, Rafa. Perfeito. E aí que o personal vai pegar e vai entender naquela modalidade o que é que ele pode acrescentar no treino, porque a base já foi feita, certo? Então a gente fez o básico que vai precisar para qualquer esporte, e aí tem o que eu posso complementar para corrida. Como você falou lá no início, pô, se eu vou correr, eu preciso ficar treinando muito braço? Não preciso ficar treinando muito, eu preciso treinar braço. Por conta dessa integração que a gente falou. Mas a ênfase vai ser membro inferior. Mas a ênfase é membro inferior. Aí eu vou lá, vou pegar, pô, estudo do fulano de tal, mostrou aqui que para jogador de futebol, ele viu que reduziu muito a quantidade de lesão no tendão patelar quando ele começou a colocar a flexão nórdica. Trabalhar posterior. Posterior de coxa. Eu preciso lembrar só quem que publicou esse estudo. Mas eu vi o De Salles citando esse estudo. É um professor que é especialista na área de hipertrofia. E eu vi o De Salles citando esse estudo, onde ele também participou, onde teve uma redução na quantidade de lesão de tendão patelar. Pô, por quê? Por conta do corredor de futebol ter um quadríceps muito desenvolvido, certo? Por conta do tipo de corrida que ele faz. E posterior não.
Então, só isso aí já ajudou a compensar e equilibrar essa diferença de força. Aí vem aí, só pra, a gente fala assim, né? Isso aí dá para entender o quão importante é o equilíbrio, né? Então, você não Isso, pode ter um lado mais forte que o outro. Quando eu falo lado, seja lado de frente, lado de trás, lado de cima, lado de baixo. Você não pode ter uma parte do teu corpo mais forte que a outra. Entorta. exato, Você exato, entorta. exato. Ou vai dar lesão, né? Porque muitas vezes, cara, uma musculatura, ela, às vezes ela não tem uma função, por exemplo, os isquiotibiais, né, que são mais ativados aí nessa flexão nórdica, eles não têm, muitas vezes, uma função de propulsão, tá? Dependendo da modalidade que o cara faz, mas ela tem uma função de segurar a aceleração que o quadríceps faz. Estabilização, né? Exatamente. Então é como se ela impedisse que a perna continuasse o Mais pra movimento, frente, é. entendeu? E aí, tendo essa musculatura mais forte, eu consigo melhorar a incidência de lesão por conta da sobrecarga que eu vou tirando desse tendão patelar, de ter um músculo mais eficiente para segurar. Pô, aí eu vou lá, vou chegar lá no treino do Du e vou fortalecer essa musculatura, porque é uma musculatura importante para ele que justamente faz essa atividade de correr. Ou o cara que curte jogar o futebol no final de semana, por exemplo. Uhum. Então, eu vou complementar o treino dele com os específicos. Ah, o cara que vai nadar, por exemplo. Pô, esse cara, geralmente, depende da modalidade também que o cara nada, o estilo que o cara nada, mas manguito rotador, geralmente, é uma musculatura muito exigida na natação. A estabilidade do ombro, certo? Cara, quantos e quantos você pega nadador amador que tem ruptura supraespinhoso, infraespinhal, de tendão que faz parte da sustentação do ombro, porque ele não faz o fortalecimento dessa musculatura. Então, ele solicita demais desse músculo na natação, muito tempo, muito tempo, muito tempo, mas ela não tem capacidade para aguentar aquele estresse lá de tantas braçadas, certo? Aí o cara vai fazer um específico no treino dele para essa musculatura. Ou seja, então fica claro pra gente que a musculação, ela é um exercício, eu posso ser um fisiculturista e entender que o fisiculturista não é o marombeiro, é o cara que cuida do corpo, que Uhum, ele se preocupa com o físico, né? Então uhum. ele vai lá fazer musculação para ficar shapeado, para ficar bacana, para emagrecer, então ele tá lá focado na musculação. Então ele vai lá na academia e soca a bota na musculação e tá preocupado só com a musculação. Porém, a musculação também é uma atividade que vai funcionar para corrida, ajudar a você não ter lesão, para bicicleta, para natação, para o futebol, para o tênis, para o beach tênis, ou seja, qualquer esporte que você for praticar, a musculação ela é um aliado importante, Aham, certo? exato. Cada um com a sua atividade, com seus exercícios específicos, mas sim havendo um meio, né, um grupo de exercícios básicos que vai atender a todos os esportes. Você pode fazer o esporte sem fazer musculação? Você pode. Uhum, Você vai ficar melhor com a musculação? Vai. Você vai se exatamente. proteger mais de lesão, você vai aguentar, vai ter mais desempenho, vai ter mais endurance, você vai Uhum, aguentar ficar mais tempo, né? uhum. E tem que ter, só que assim, tem que ter um profissional legal para não te treinar errado, né? Então o cara que é corredor, vai lá e começa a fazer agachamento com 300 quilos. Cara, você vai atrapalhar a tua corrida. Pode ser que sim. É Depende de muito. como for Se o cara for um aplicado, pode. maratonista, por exemplo, ele danou-se, porque ele tem que ter. Ele nem vai chegar num peso tão É, grande, né? Não vai conseguir chegar numa carga tão grande. Ele treina força máxima também? Ele treina, mas não em volume como o corredor de 100 metros treina, por exemplo. exatamente. Que esse cara Então, sim, ele não deixa de fazer, mas qual que é a diferença dos esportes? É o quanto você vai distribuir. Então, do que a gente estava falando lá no início. Qual que é a diferença do cara que vai correr para o cara que vai nadar no treino de musculação? Se o cara tem tempo para fazer mais do que o básico é o básico para todo mundo. Mas se o cara tem tempo para fazer mais do que o básico, aí eu vou pegar e vou direcionar mais volume para que vai atender mais necessidade do que ele faz. O cara que corre 100 metros vai fazer mais volume de força. O cara que corre maratona, ele vai fazer mais volume de resistência de força, certo? Aí você vai direcionando para a modalidade dele. Ou o cara que não tem tempo nem de fazer os básicos, aí eu tenho que priorizar. E aí vou dar o exemplo do cara que corre de novo. ele vai lá só fazer exercício que envolve a dinâmica de corrida. É. Então, não dá, eu não consigo, não Tem tenho essa, muito tem tempo essa, para tem essa treinar. também, né? De repente o cara não tem tempo de fazer tudo. Melhor fazer só o específico do que não fazer nenhum, né? O Exatamente. ideal é você não deixar nenhuma parte do seu corpo desatendida. Exato. Mas
né? E aí você tem a vantagem de pegar, sei lá, o terra, por exemplo, e ter um trabalho muito grande de membro superior no terra também. Então, lógico, não é o agonista, não é a musculatura que vai ser mais, Mas pelo menos ele não tá lá mortão, né? não está deixando de usar. Exatamente. Ainda que em contração isométrica, né, que é aquela contração que não tem diferença do comprimento do músculo, né? Aquele agachamentinho que você fica encostado na parede lá só esperando o tempo passar, aquilo é uma contração isométrica. Mas aquilo lá também tem uma utilidade, é melhor do que não fazer, né? Não, legal. Acho que a gente deu para entender, né, que a musculação é importante para atividade física nesse sentido, né? A gente já falou sobre musculação, já falamos sobre musculação e atividade física, mas a gente quis trazer mais a diferença do quanto ela pode ser especificada para cada esporte que você pratica, né, Rafa? Exato, e o quanto também pode ter em comum entre elas, né? Então, você, independente da modalidade que você faz, como o Du falou, você vai se beneficiar de fazer a musculação e o que vai mandar lá no treino é o tempo que você tem para treinar, né? Quanto mais tempo, mais dá para atender melhor a especificidade do esporte que você faz. Legal. Gostou? Deixa o like, que ajuda bastante a gente. Não é fácil, né, Rafa, compilar esse monte de informação e Com tudo muito mais. carinho Com para a muito galera. carinho. Se você conhece alguém que pratica esporte e não faz musculação e acha importante, compartilha com ele. De repente essa pessoa pode Pode se ser. beneficiar, né? Exato. Pode ter um preconceito com musculação, né, Rafa? Ou até pode ajudá-la a tirar uma dúvida melhor com o professor que atende ela, né? Ajudar a perguntar, a se expressar melhor lá com o professor e conseguir alinhar melhor o treino. E aí, vou fazer assim, ó. Se você chegou até aqui, deixa um comentário. Qualquer coisa, escreve qualquer palavra aqui embaixo. Só para saber que você chegou até aqui. Demorou? É A isso. gente se vê depois. Valeu, Um abraço. Rafa, obrigado. Valeu, Du. Tamo junto.